Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Duílio Monteiro Alves e Mano Menezes divergem sobre renovações de contrato no Corinthians. Um já quer antecipar algumas situações, o outro é contra. Quem será que está com a razão e como é que vai terminar essa história? Tem também a pressão dos empresários em cima da diretoria do Corinthians, justamente pela renovação de contrato de alguns jogadores. Corinthians conheceu ontem a sua 10ª derrota no Campeonato Brasileiro, tem 2 jogos antes da próxima data FIFA. É tentar fazer 6 pontos aí e se livrar de vez do rebaixamento. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto nesta segunda-feira, 6 de novembro. E a gente começa falando sobre ontem, né? Mais uma derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro, a 10ª, né, na competição, e mais uma jogando um futebol horroroso. O Corinthians foi dominado pelo Red Bull Bragantino, que mereceu a vitória, que jogou muito melhor do que o Corinthians. E após a partida, claro, algumas, não desculpas, né, mas alguns argumentos, para mim, pouco convincentes. Ah, não, o Bragantino entrou mais ligado, o Bragantino impôs um ritmo mais forte, o vento estava soprando mais. Enfim, sempre tem uma justificativa, né, que não é realmente a real. A real é que o Corinthians jogou muito mal, né, foi um time dominado, foi um time que não teve iniciativa. Se no primeiro tempo fosse 3-0 para o Bragantino, não seria nenhum exagero. Segundo tempo, o Mano ainda tentou uma ou outra mexida ali, também sem... o time até competiu um pouquinho mais, tentou um pouquinho mais, mas longe de ser aquilo que se esperava. Eram 6 jogos sem perder, mas também não significava muita coisa, afinal de contas eram 4 empates, né, em 6 partidas. Então também tem essa questão. Mas enfim, voltou a perder ontem. O Mano não gostou do desempenho da equipe, cobrou os jogadores, cobrou bastante os jogadores pela falta de empenho. Acho que precisa ter essa questão da competição. O Corinthians não competiu. O Corinthians foi um time engolido pelo Red Bull Bragantino, um time muito bem formado, muito bem armado, muito bem estruturado, um time que mescla experiência e juventude, um time que tem um treinador bastante competente, um time que foi muito bem planejado, né, pela sua diretoria. E aí, evidentemente, que não tem muito como dar errado, né? Um time que planeja bem, tem um bom treinador, um elenco de qualidade, não à toa ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Corinthians, que ainda sonha com a permanência na Série A do Brasileirão. O Mano vai ter aí, nos próximos dias, algum tempinho, né, para poder ver o que melhora nessa equipe. Não terá o Fagner contra o Atlético Mineiro, quinta-feira, na Neoquímica Arena, e no domingo tem o jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Renato Augusto, outro jogador que deixou o campo ontem com uma tipóia no braço, disse que ouviu um estalo quando ele caiu, e um atleta do Bragantino caiu por cima dele. Ele disse que sentiu um estalo, né? Então será reavaliado hoje. Mas a gente sabe que as questões físicas do Renato, quando elas acontecem, normalmente são 2, 3 jogos fora. Será reavaliado hoje, passará por exames hoje o Renato Augusto para saber se tem ou não condições de jogar na quinta-feira contra o Atlético, e aí, quem sabe, retornando ao time contra o Grêmio no próximo domingo. Lembrando que depois do jogo do Grêmio, o Corinthians terá 14 dias, Corinthians e todas as outras equipes da Série A, 14 dias de paralisação no Campeonato Brasileiro. Teremos a última data FIFA desse ano. Então são 14 dias. O Corinthians joga no dia 12 contra o Grêmio, no próximo domingo, e depois só volta a jogar no dia 26 de novembro em casa. Então é uma parada de 14 dias, são 2 semanas aí,
para tentar ainda dar uma respirada, para tentar ainda escapar de um possível rebaixamento. Alguns matemáticos entendem que com 5 pontos livra, outros com 6, outros com 3, enfim. Eu acho que tem que vencer pelo menos 2 aí para não correr risco nenhum. O que você achou do desempenho do Corinthians na partida contra o Red Bull Bragantino ontem? Aproveite esse espaço, comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Bom, vamos falar agora sobre renovação de contrato, minha gente. Duílio Monteiro Alves, que termina o mandato agora no dia 31 de dezembro, e não será candidato à reeleição, ele apoia o André Luiz Oliveira, ele gostaria de já dar uma adiantada na renovação de contrato de alguns jogadores, para poder tirar isso da frente, para poder dar alguma resposta aos empresários que estão pressionando demais o presidente do Corinthians pela renovação de seus atletas. Temos 9 atletas aí que terminam o contrato agora em dezembro, né? Renato, Fábio, Cantígio, Juliano, enfim, tantos outros aí, Juan Oliveira, e tem muito empresário pressionando a diretoria do Corinthians, querendo a renovação de seus atletas. Evidentemente, os empresários estão trabalhando, estão fazendo aquilo que eles são pagos pelos atletas, que é cuidar dos seus interesses, né? Então, os empresários pressionam a diretoria e o Duílio estava querendo renovar com um ou outro jogador já. Renato Augusto, enfim. O Mano foi totalmente contra. O Mano foi totalmente contra e entende o seguinte. O Mano Menezes entende que se for tratar da renovação de um, tem que tratar a renovação de todos. Porque você renovar com uma agora, tratar um ou dois jogadores agora de forma especial, você vai estar criando um grande problema dentro do elenco numa reta final, aonde o time ainda não está 100% livre do rebaixamento. Então o Mano foi contra este pensamento do Duílio Monteiro Alves. Ele entende que ou se trata sobre renovação com todos ou não trata com nenhum. E deixa isso para depois que a equipe estiver matematicamente livre de qualquer rebaixamento. E acabaram entrando em um consenso, entraram em um acordo, né, apesar da divergência, formaram ali uma espécie de um pacto, espécie de um acordo de cavalheiros, que assunto de renovação não será discutido com nenhum jogador do Corinthians antes da possibilidade real de estar livre do rebaixamento. Acho que o Mano mandou bem nesse sentido. Se você começa a conversar com o Renato, você vai deixar o Juliano de bico. Se você trata com o Juliano, você pode deixar o Renato na bronca. Se você trata com o Cantígio, você vai deixar o Renato e o Juliano na bronca. Então, eu acho que o Mano foi bem. Não se deve tratar de renovação individualmente agora. Quem esperou até agora pode esperar mais 15, 20 dias aí até o final do Campeonato Brasileiro. E a partir do momento que o time estiver livre de qualquer chance de rebaixamento, aí sim senta, vê quem fica, vê quem sai para a próxima temporada. Mas acabaram entrando num acordo, então, neste momento, nenhum jogador do Corinthians será procurado pela diretoria para renovação contratual, tá? Pelo menos até a equipe estar 100% livre de um possível rebaixamento, tá bom? Eu volto mais tarde, no final do dia, lá pelas 4h30, 5 horas, com mais um vídeo para você, atualizando aqui as informações do Corinthians no dia de hoje. Obrigado pela sua companhia. Se você gostou do conteúdo e quiser, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, que é muito importante. Valeu? Grande abraço a todos, ótimo início de semana. Tchau, tchau.